Tá vendo? Tô vendo. Hoje a gente vai apresentar as ondas eletromagnéticas no campo médico. Elas são encontradas principalmente em equipamentos de diagnóstico na medicina, como os aparelhos de raio-x, ultrassonografia e tomografia. Os raios-x são ondas eletromagnéticas que possuem a capacidade de atravessar corpos de baixa densidade e são absorvidos por matérias de densidade maior. Eles são obtidos por meio de um aparelho chamado tubo de Collet, um tubo oco e contém eu não sei falar essa palavra, em seu interior. Quando esse tubo é aquecido por uma corrente elétrica que é fornecida por um gerador, ele emite grande quantidade de elétrons, que são fortemente atraídos pelo âmbiente, chegando a esse com grande energia cinética. Agora a gente vai falar sobre como funciona a tomografia. Certo. Olá, meu nome é Eduardo, agora irei falar sobre algumas coisas da tomografia. A tomografia é um exame capaz de obter imagens de partes do corpo ou de órgãos selecionados, as quais são geradas de uma associação de imagens de raio-x de alta resolução. É um tipo de radiação ionizante, eles consistem em ondas eletromagnéticas, cuja energia é capaz de alterar a estrutura de átomos e moléculas ao promover o desprendimento dos elétrons. As imagens são captadas e transmitidas para um computador que reconstrói as imagens como corpo do organismo nas três direções: transversal, e lateral. E agora o Gustavo vai falar sobre o que são as ondas eletromagnéticas. Certo. Eu vou falar agora. Ondas eletromagnéticas são oscilações formadas por campos elétricos magnéticos variáveis que se propagam tanto no vácuo quanto em meios materiais. Elas são ondas tridimensionais e transversais que viajam na velocidade da luz, transportando exclusivamente energia. A demais apresenta-se na forma de ondas de rádio, micro-ondas, infravermelhos, luzes invisíveis e ultravioletas, raio-x e raio gama, em onda crescente frequente e energia. E acabou. Ok. Muito bem. Agora eu entendi, vocês estavam esperando. É porque hoje não é todo mundo não era só a gente, né? Oh, meu Deus. Exatamente. Eu fui entender isso agora. Exatamente, era só vocês, meu amigo. Pelo menos eu cheguei. Muito bem, já ajuda, né? Já é uma parte, tem um começo. É uma parte. Ok. Vou dando aqui a nota a vocês. Deixa eu ver aqui. Salvada. Certo. Ok. Ô, Gustavo, fala uma coisa. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ô, Gustavo, você não entregou nenhuma atividade? De quando? As atividades que eu solicitei desde o início das aulas remotas. Eu entreguei sim, eu fiz um. Mas você fez e colocou onde? Não sei se foi naquele outro, mas acho que eu botei aqui no Google. Você botou no Google? Porque não chegou nada pra mim do Google que você Eu me enviou. botei aquela do... Na verdade, eu fiz duas vezes. Eu fiz uma vez, aí enviei, aí deu como se não tivesse enviado. Aí enviei de novo, aí não foi. Mas aí me disseram que tava com problema.
Mas eu tentei de novo. Não, É uma que tinha... Eu não lembro se tinha um pincel ou tinha um lápis. Na questão era caneta, um negócio assim. faz. Porque aqui, ó, o seu no Google, o sala de aula tá como pendente, tá entendendo? Não tá aparecendo que você me enviou. Deixa eu Nem tentar a olhar de por aqui. ondas, nem o de ondas. Pronto, essa aí, ondas. Essa de... Não sei se foi a de ondas. Peraí. A de ondas não chegou. Deixa eu ver qual mais, viu? Que eu me lembro, tinha uma, aí eu fiz uma, aí depois lançaram um monte de atividade até o dia 26. Aí eu fiz, vou fazer as atividades pro dia 26 porque eu já fiz a de outra. Por isso que eu não tinha visto nenhuma. Pronto, aí a sua tá como pendente. Nem ondas, na parte de acústica também tá como pendente no sala de aula, não chegou até mim. Nem a de ótica geométrica. Que triste, a de ondas não chegou. Chegou nenhuma. Nenhuma. Você mandou lá pelo Mandei órgão, pelo... pelo Sim, outro, não, peraí. pelo live, você chegou a mandar pelo live? Agora eu não lembro se eu mandei pelo live, porque faz tempo já que você postou ela. Pronto. Porque foram as mesmas atividades que eu solicitei no live, entendeu? Não foi o que você fez em PDF, eu até Tem tentei, duas eu em até mandei. PDF, tem duas Foi que eu essa de solicitei em ondas. PDF. Essa de ondas eu até mandei para o professor de arte sem querer. Aí depois eu consegui apagar dele e mandei para você. Mas não chegou pra mim. Nem no live chegou. Eu tô vendo aqui, ó. Tô abrindo o live agora, não chegou pelo live. Nem a de ondas, nem a de acústica. Nenhuma das duas chegou pelo live e nem pelo Google Sala de Aula. E a de ótica geométrica, eu solicitei para vocês, no caso, né, para fazerem no módulo, tirarem a foto e me mandarem. E não chegou nenhuma sua. E Eu vou assim, ver se a das ondas eu tenho salvo no computador. agora sim, o prazo já foi. Entendeu? Vocês Mas eu tinha mandado. Mas aí é que tá, se você tiver como me comprovar de alguma maneira que você me enviou, a gente pode fazer algum tipo de reconsideração, entendeu? Me mostra Eu vou alguma... ver se essa das ondas foi a que deu problemas. Que Não, não deu conseguiu mandar. problema lá no live, mas aqui no Google Sala de Aula, nós tivemos, acho que quase um mês para vocês enviarem. Acho que mais de um mês. Mas eu não mandei, mandei novamente porque eu achei que eu já tinha mandado, né? Aí eu não mas eu sabia. fiz, mas aí é que tá. Com as pessoas que estavam com, digamos assim, pendentes, eu mandei mensagens em particular pelo Google Sala de Aula. E com certeza eu mandei para você também das 3 atividades. Não chegou essa mensagem, não? Isso aí eu já não vi, não. Pode ter Pois chegado. é. Vou Dá uma dizer que olhada lá não, no porque eu não vi. coral. Bruno, Oi. você tinha mandado uma mensagem pra mim que não tinha recebido o meu no Wi-Fi. Era aquela que era pra tirar foto do módulo e mandar. Aí eu fui mandar pelo Google Sala de Aula, só que eu não sei se foi uma semana depois, a atividade voltou pra mim. Aí eu enviei de novo, mas só que ela voltou de novo. Aí o prazo acabou. Assim, se eu enviei para você sem nenhum tipo de mensagem, né, é porque eu dei o ok, né, Maria Fernanda? É isso? É Maria Fernanda que tá Isso. falando? Pronto, Maria Fernanda. Eu já, se você mandou para mim, eu devolvi sem nenhum tipo de mensagem, é porque tava ok. Quem tava com alguma pendência, que tava faltando anexo ou algo do tipo, né, eu coloquei a mensagem. Quem não, né, eu coloquei justamente, como é que se diz? Alguma mensagenzinha lá para poder dizer que estava faltando, ok? Ah, tá. Bruno. Obrigada. Nada. Ô, Bruno, Ô, Bruno, eu enviei o de óbvio geométrica pelo Life. E daí você me mandou pelo Google Classroom como se eu não tivesse te enviado. Bianca, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, Bianca. É. Bianca. ô, Bruno, é para enviar os slides? Não precisa enviar os slides, não. Bianca, o teu tá ok, certo? Só que algumas pessoas que eu até mandei mensagens em particular não chegaram. Por exemplo, Agatha, tá aí? Agatha, Tá não, presente. mas eu tô vendo aqui ela, Agatha Lohane. A chamada. Ah, tá. Tava lá embaixo, não vi não, desculpa. Agatha, eu mandei uma mensagem até no particular para você, mas não chegou nenhuma mensagem sua,
nem nenhuma atividade. Se chegou a enviar por algum meio, porque não chegou até mim. Agatha? Ah, você não fez, né? Bruno, licença. Oi, pode falar. Eu enviei pelo Live. Tem como você confirmar se recebeu? Ana Caroline, não é isso? Isso. Tá tudo certo. Ok, obrigada. Nada. Então, pessoal, infelizmente, se vocês não tiverem, as pessoas que não me enviaram, né? Se não tiverem como me comprovar que enviaram antes ou que não conseguiram, alguma coisa do tipo, que enviaram antes do prazo, eu não vou considerar, porque se vocês olharem direitinho, além do tempo que teve lá no live, né? Teve o tempo ainda do Google Sala de Aula. Eu solicitei para vocês, tá entendendo? E caso vocês não tenham como me confirmar ou me comprovar que vocês enviaram antes do prazo e deu algum problema, infelizmente vai ficar meio complicado de eu aceitar de vocês. Então dê uma olhadinha, tentem confirmar para ver se vocês tentaram enviar antes e não foi. Caso vocês não tenham como comprovar, eu tenho que ser justo com todo mundo, né? O prazo que eu dei para um, eu tenho que dar para todos. Agora, ô Bruno, deixa eu fazer uma pergunta. Certo? Eu não mandei, foram 3, eu não mandei 2, certo? Só que eu fiz a outra. Eu não mandei de novo porque eu não sabia que não tinha enviado. Mas aí é que tá, cara, para todo mundo Mas que aí, tem certo? enviado, eu Não, mandei. tá certo. E você dá uma Mas olhadinha lá no Eu seu não vi mural. a mensagem, mas como é que eu te comprovo que eu te mandei? Se por acaso, por exemplo, teve o caso de uma menina, de uma aluna aqui, que ela enviou para mim, mas ela não tinha colocado, digamos assim, o anexar, ou então o enviar. Estava lá, né, no painel dela, que ela tinha solicitado, mas não tinha enviado. Ela tirou o print da tela, mostrando realmente que lá ela tinha solicitado, mas não tinha enviado. Tá entendendo? Seria uma forma de você comprovar. Mas aí no caso dela foi diferente, ela não mandou. Por isso que ficou salvo. No caso dela foi porque ela não mandou, aí ficou salvo. No Mas caso aí eu é que mandei. tá. Então se eu voltar lá, não tem como eu ver. Se você mandou, olha só, Gustavo, se você mandou, vai estar no registro seu aí que você enviou. A data de envio e tudo. E se fica no registro seu a data de envio para mim, ou então se você enviou para outro professor, vai estar lá registrado que você enviou para outro professor em determinado dia, em determinada data. Todos os registros, o Google, ele salva. Por mais que você tenha enviado para outro professor, mas ele salva. E onde é que eu vejo isso, pelo amor de Deus? Dê uma olhadinha, dê uma pesquisada. Ô, Gustavo, pelo menos eu faço assim. Quando eu vou enviar, eu tiro print de tudo que eu enviei, para comprovar que eu enviei, entendeu? Exatamente. Sim, mas eu vou por onde? Pra olhar onde ver isso, pelo amor de Deus. Em turmas, agendas e pendentes. Pronto, olha só. Você vai dar uma olhadinha. Depois da nossa aula, você conversa com o colega e tal, vê direitinho. Se você conseguir comprovar e tudo direitinho, a gente conversa. Ok? Depois do horário da aula, me procure, né? No horário ainda, acho que é no horário da tarde ali, depois das nossas aulas, quando finalizarem as aulas, que a gente pode, né? Até umas 2 horas da tarde, a gente vê se consegue resolver isso. Ok? Beleza. Mas me procure. Vamos lá. Então, pessoal, vamos iniciar a nossa aula. O pessoal que apresentou agora está de parabéns, né? Depois eu vou fazer, vou colocar as notas de vocês lá no sistema, de quem apresentou. A gente vai ver direitinho. Olha só. Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar com vocês, né, a tela. Deixa eu ver aqui. Certo. Ok. Então, pessoal, todo mundo está vendo o compartilhamento aí? Todo mundo? Todos? Pessoal? Sim. Sim. Ok. Então, olha só. Hoje a gente vai começar o capítulo 5, né? Que fala Universo, Mistério Infinito. E a gente vai ver um pouquinho a respeito, né, sobre teorias da criação do mundo, como foi que aconteceu, né? As teorias de algumas religiões, a convergência com a ciência, e mostrar que existe sim ligação entre a parte científica e a parte religiosa. Existem algumas evidências que são coletadas, lógico, da parte de algumas religiões, e são feitas convergências, né, entre elas, com o objetivo de achar algo que seja
em conexão com todas as, como é que eu posso falar, todas as evidências mostradas. Antes, eu vou mostrar para vocês, se vocês não estiverem ouvindo, vocês me falem, né? Um videozinho a respeito, né? Um vídeo bem interessante, que ele trabalha justamente essa parte de, como é que eu posso falar, da criação do mundo, de algumas teorias, de algumas religiões. Eu queria que vocês me dissessem, né, caso vocês não estivessem ouvindo. Se tiver tudo ok, dá um ok lá no chat, certo? Que eu dou uma olhadinha. Vamos lá. É difícil. Deu pra ouvir, Bruno. Ok. Se perguntar de onde viemos, como foi que o mundo começou. Esse desejo de compreender as nossas origens é tão antigo quanto a história da humanidade. Com a gente hoje aqui no Fantástico, o físico e astrônomo Marcelo Gleiser vai apresentar a resposta da ciência para essas e muitas outras perguntas fundamentais. Começa agora a série Poeira nas Estrelas. Pelos 4 cantos do mundo, todas as culturas já tentaram, de alguma forma, explicar o início de tudo, a origem do universo. Todos já se fizeram a grande pergunta: de onde viemos? A vontade de saber quem somos, de conhecer nossa origem, a origem do mundo, nasceu quando o primeiro homem olhou para o céu e se viu só, à mercê de uma natureza que tanto cria quanto destrói. Essa curiosidade, hoje, está mais viva do que nunca, alimentando a imaginação dos cientistas que tentam desvendar nossas origens. Estamos no sítio arqueológico de Stonehenge, no interior da Inglaterra. Um conjunto de pedras de até 40 toneladas cada uma, dispostas em forma de círculo. A construção de Stonehenge foi um feito extraordinário para o ser humano. Esse lugar é um dos grandes mistérios da humanidade. Essas pedras foram postas aqui há mais de 3.000 anos. Ninguém sabe exatamente por quem. Também não se sabe como elas foram trazidas até aqui e arranjadas dessa forma. A teoria mais aceita é de que foram os celtas. Os druidas, os sacerdotes dos celtas, tinham adoração pelo sol. Eles sabiam que a vida dependia dele. Sabiam também que o movimento do sol pelos céus determinava a época da colheita, a época do plantio, a chegada das chuvas e a chegada do inverno. Tudo indica que o monumento de Stonehenge era um gigantesco instrumento astronômico, um calendário que ajudava os celtas a marcar o percurso do Sol ao longo do ano. Tanto é que no dia 21 de junho, o Sol nasce exatamente sobre a pedra principal quando se olha de dentro do círculo. No hemisfério norte, 21 de junho é o solstício de verão, o dia mais longo do ano, em que o Sol aparece mais alto no céu. Também se acredita que os druidas celtas que viveram nessa região milhares de anos atrás usavam o monumento como palco de celebrações. Até hoje, todo dia 21 de junho, muitas pessoas fantasiadas de druida aparecem por aqui para festejar, nem sempre de forma pacífica. Os druidas de Stonehenge, os do passado, também se perguntavam como surgiu o mundo. Também se fizeram a grande pergunta e encontraram a explicação deles para a origem do universo. Os druidas acreditavam que o mundo foi criado por deuses e será destruído por eles também. Esse é o tipo mais comum de mito de criação. Esse tipo de crença é familiar para nós, no mundo ocidental. A tradição judaico-cristã dá a mesma explicação no Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento.
Existem outras culturas que acreditam que o mundo foi criado por vários deuses, como os babilônios e os egípcios. Mas também há quem acredite que ninguém criou o mundo. O universo teria vindo do nada. Essa é a crença de duas culturas bem diferentes e distantes entre si. Os índios Yanomami do Brasil e os Maori da Nova Zelândia. E existem ainda aqueles que acreditam que o universo surgiu espontaneamente, sem a ação de um deus ou deuses. Segundo esse mito, o mundo veio do caos. A ordem, acredite ou não, pode nascer do caos. Essa é a crença do taoísmo, uma religião de origem chinesa. Um deus ou muitos deuses, nenhum deus ou caos criador. Todos esses mitos têm uma coisa em comum. O universo surgiu em algum instante no passado. E foi nesse instante que nasceu o tempo. O relógio começou a bater ali, naquele momento. O universo ou cosmos teria, portanto, uma data de aniversário. A ciência moderna manteve a tradição de nossos antepassados e procurou por respostas para a mesma pergunta. Como surgiu o universo? E quando? Hoje a gente sabe que o universo tem uma história, que ele surgiu há 13 bilhões e 700 milhões de anos. Esse é o modelo do Big Bang, a teoria moderna da criação do mundo. Toda a matéria que existe no universo, tudo, absolutamente tudo, estava comprimido numa região menor que a cabeça de um alfinete. Mas, de repente, cerca de 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás, a matéria começou a se expandir violentamente, como se fosse uma grande explosão. O Big Bang, em inglês. Essa grande expansão deu início a tudo, inclusive ao tempo. Foi nesse momento que o relógio começou a bater. E tudo que existe no universo, os planetas, a Lua, as estrelas, mesmo nós, seres humanos, somos feitos da matéria liberada nesse Big Bang. É por isso que o astrônomo americano Carl Sagan disse certa vez que somos todos poeira das estrelas. Ao longo da nossa série, vamos entender como os cientistas conseguiram elaborar a teoria do Big Bang. Essa é uma história fascinante e fundamental para entendermos quem somos e de onde viemos. Mas para a gente entender isso, a gente tem que começar do começo da ciência. Na semana que vem, os primeiros passos dos gregos, os pioneiros da ciência moderna. E ainda, de Florença, o coração do Renascimento italiano, a história de Galileu e sua batalha contra a Igreja. Ao longo das próximas 11 semanas, Poeira das Estrelas vai explorar muito mais. Vamos à Praga, berço da nova astronomia. Vamos conhecer um dos autores da teoria do Big Bang, o homem que o Prêmio Nobel esqueceu. Nos desertos do Arizona, na cratera de um vulcão ativo no Havaí, vamos conhecer a história da infância violenta do planeta Terra. Poeira das Estrelas volta domingo que vem. O incrível é que nós, criaturas minúsculas nesse planeta, perdido numa galáxia, em meio a bilhões de tantas outras, podemos explicar tanto sobre o universo. Então, pessoal, nosso capítulo de hoje, como vocês viram, vai falar justamente sobre o surgimento do universo, né? E vai falar a respeito das primeiras observações, né? O que foi visto, o que foi analisado, e através até da convergência com algumas religiões que trabalhavam também, né? Que pesquisavam a origem do universo, de saber como tudo surgiu, como tudo apareceu, né? Se foi do nada, se não foi, como vocês viram aí, se foi do caos, se foi de uma situação de um deus ou vários deuses. Se vocês observam, tudo isso, todas as teorias, né, que você tem até hoje, falam a respeito
de uma criação, de um momento em que o universo foi criado, que ele foi gerado, vamos falar assim. E a partir dessa geração, a ciência foi fazendo a coleta de dados de várias situações e vendo onde é que havia uma convergência entre elas, lógico, pegando também dados científicos que comprovassem essas convergências, esses pontos em comuns entre tantas religiões. Então foi falado aí sobre o experimento de Stonehenge, se vocês estão vendo aí, né? Que é um sítio arqueológico que era utilizado pelos celtas antigos para poder marcar a chegada e o início e o fim das colheitas, a chegada de estações e tudo. E notem que é feito através da observação da luz do sol no céu. E dependendo da posição, como eles falaram, no solstício de verão, que é no dia 21 de junho, que eles falaram lá, a luz do sol ela se encontra no ponto mais alto dessa pedra, no ponto mais alto do sítio arqueológico, que é no ponto onde tem a pedra mais alta. E é justamente, como é que eu posso falar, nesse momento em que se marca uma data específica do calendário. Se eu não me engano, é o início das colheitas, né? É o momento em que começam a ser feitas as colheitas. Então, galera, aí eles fazem a observação do céu para justamente observar uma questão do Sol, e dizem também, né, e a ciência também comprova isso, que o Sol ele é essencial para a vida na Terra, e realmente é verdade. Se não houvesse a luz do Sol, todos nós morreríamos de frio. O Sol ele nos aquece e nos mantém vivos. E em algum momento esse Sol ele foi criado, entendeu? Outro monumento também fala a respeito da observação do céu, para entender, né, como surgiu o nosso universo, é o monumento de Newgrange, eu acho, que no solstício de inverno, né, ele tem esse tipo de arquitetura aqui, ó, onde eu tenho um corredor enorme, né, e no solstício de inverno, que é no momento em que é o dia em que os dias são mais curtos, né, então a luz do sol consegue entrar e iluminar todo o chão desse monumento, ou seja, ele marca uma data específica, né, que é justamente o momento em que a luz ela incide aqui nessa parte, né, de baixo, nessa parte em todo o chão, e consegue ser iluminado nesse dia específico. Eu não sei o dia qual é o certo, mas nota que a observação do céu nos mostra muita coisa a respeito, né, de como surgiu o universo, de como são feitas as observações de alguns povos com relação a você marcar calendários, marcar datas, ok? Então, inicialmente, a gente faz a observação do céu para saber, né, como são as coisas, como se originam as coisas aqui na Terra. Alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Pessoal, vocês estão aí? Não, Bruno, nenhuma dúvida. Não, nenhuma. Ok. Dessa série a gente vai ver, se eu não me engano, mais um capítulozinho, né, dessa série Poeira das Estrelas, mas quem quiser dar uma olhada, ela está, né, aberta para todos assistirem lá no YouTube. No YouTube você tem um compacto, né, tem lá um vídeo completo de todos os capítulos de Poeira das Estrelas, que ele dá até um corte nessa apresentação inicial que ocorre toda vez que inicia um capítulo. Quem puder assistir é muito bom, né, ajuda até bastante para a gente poder entender o nosso assunto de hoje. Eu até, depois que a gente começou, eu vi que a gente ia entrar nesse assunto, eu assisti novamente, é muito bom, sempre legal a gente, né, entender um pouco, né, das coisas do nosso dia a dia, de onde vivemos, através da ciência. Então, quem puder assistir é bem legal. Aí vamos lá. Aí vem os mitos, né, mitos e cosmologia, mostrando de onde viemos. E esses mitos, né, vocês estão acompanhando o módulo? Todo mundo abriu o módulo aí? Sim. Então, para quem quiser acompanhar, ó, é a página de número 71. Ok? Venham aí, abram aí o livro na página 71. Todo mundo abriu aí? Sim. Então, ó, essa parte da cosmologia, mostrando de onde viemos, ela faz uma ligação com algumas religiões, e como vocês viram aí, né, ela diz mais ou menos, dá algumas ideias de como
de como surgiu, né, de como surgiram, né, as formas diferentes, de acordo com alguns povos, a questão da criação. De todas as teorias, né, todas conversam, todas, digamos assim, concordam em uma determinada situação, de que em algum momento o universo foi criado, né, e por algum motivo. Então nós temos aqui, ó, além daquelas que nós vimos no começo, temos aqui 3 religiões, né? A religião grega, da mitologia grega, né? A religião na tradição ticuna, que é de um povo indígena da Amazônia, e a religião hindu, né, que também tem a sua forma de mostrar como foi que se criou o mundo. Aí, a respeito disso, nós temos aí na página número 72 falando sobre, né? É até interessante porque a parte da mitologia grega, eu sou até um pouco, né, gosto sempre de assistir filmes e tudo, falando sobre. Interessante ver como foi que eles explicaram a questão da origem do universo. Eles falam a respeito de um Deus, né, que sempre existiu, que é o Deus do caos, né? E ele era o Deus da desordem. E como vocês viram, né, no vídeo que vocês assistiram agora há pouco, o caos, a desordem, ela também pode ser a origem do universo. Aí ele fala que esse Deus caos, né, criou outros 4 deuses, né, e esses outros 4 deuses, né, que um deles era a deusa Gaia, né, que era a deusa da terra, ela criou, né, ou seja, um deus criando outro, né, então a deusa Gaia criou o Deus do céu, né? E teve mais 12 filhos, que são os titãs, e um deles era Cronos. Até a história, né, do Cronos, né, alguns jogos explicam, né, um pouquinho da história do titã Cronos. Ele teve alguns filhos, né, e ele comia os filhos com medo de que os filhos se revoltassem. Esse era uma lenda, não sei como era, algo, não é lenda o nome que se dá, é uma profecia que tinha, grega, que um dos filhos de Cronos iria se revoltar contra ele, iria tomar o poder e tudo, aí um dos filhos, que é Zeus, né, consegue se libertar, a mãe dele ajuda, ou seja, em toda e qualquer religião, nessa religião grega, ele fala no início que teve um Deus que criou. Então, essa questão da origem, justamente a partir de um Deus que criou, em algum momento o universo ele foi criado, ele surgiu. Na religião ticuna, ele fala a respeito, né, de casal, né, a respeito de um casal que era Nutapá e Mapaná, acho que era esses os nomes, né, que eles viviam à margem do rio e tudo, né, e a partir daí eles brigam e tem uma questão, e um se vinga do outro, mas também fala da história da criação do mundo em um determinado ponto, né? E eles falam que tudo surgiu a partir do rio Solimões, né? Então, tem toda uma história por trás. E a questão da religião hindu fala a respeito de um deus Brahma, né? Que é o deus que criou o universo, né? Só que ele fala que há uma criação em ciclos, em que ele cria o universo e, ao final desse ciclo, ele destrói, né, o universo. Esse Deus Brahma é como se fosse assim, o dia desse Deus Brahma, para esse Deus Brahma, dura 4 bilhões de anos. Então, no início do dia dele, ele cria o universo, e no final do dia dele, quando fecha o ciclo, o universo é destruído, né? E sempre trabalhando em ciclos. E a gente viu que algumas religiões, como a religião judaico-cristã, né, as religiões judaico-cristãs que tem de fundo do cristianismo, falam a respeito da criação e da destruição do mundo. Então há uma convergência aí a respeito do que acontece, do que se surge no mundo, e na ciência ela explica mais ou menos algo referente a isso, como é que eu posso falar, que o universo foi criado em determinado momento do espaço, né, em
determinado tempo, devido ao Big Bang, que é uma das teorias, né, que se trabalha, que é a teoria mais recente que se trabalha o início do universo, e que em algum momento, né, nós falamos a respeito sobre o tempo de vida útil das estrelas, inclusive o nosso Sol, ele tem um tempo de vida útil e que em algum momento toda e qualquer estrela ela explode e ela se, digamos assim, espalha, né, toda, como é que eu posso falar, toda a matéria que tem naquele sistema solar para o restante do universo. Então é como se fosse a poeira de uma estrela se espalhando e cultivando o universo. Então, se a gente for tentar fazer uma ligação entre as teorias que nós temos, né, de criação do mundo de algumas religiões e o que a ciência fala a respeito da criação e da destruição de algumas estrelas, existe uma certa ligação. Então, não é algo feito de qualquer jeito. A ciência está desligada das religiões. Não, tem alguma relação, tem alguma correlação que ajuda você a explicar uma situação da outra. Então, ciência e religião não estão separados, há uma certa ligação. Toda e qualquer pesquisa que foi feita a respeito da criação e até de uma possível destruição de um mundo ou de um sistema solar é feito, lógico, pegando evidências de várias religiões, juntamente com pesquisas que são feitas ao longo do tempo. Ok, galera? Alguma dúvida aí? Perguntas aí? E aí? Tudo ok. Né? Não, tudo ok. E aqui. Beleza. Vamos lá. Então, se está tudo ok, vamos a uma questãozinha. Olha aí. Ele fala, ó, em quais dos 3 mitos de criação citados existe um ser que foi responsável pela criação do mundo? E aí? Em qual dessas 3 fala de um ser que criou o mundo? Apenas um. E aí? Pessoal? Estou esperando vocês responderem. Povo. A Hindu fala a respeito da criação por um Deus, né? E qual era a outra? Tem mais uma. Mitologia grega, exatamente, Ana Beatriz. Na mitologia grega, ele fala a respeito do deus Caos, que cria, né, o mundo, e a partir do momento que ele cria o mundo, ele vai criando vários deuses. Se você olhar direitinho, os deuses que ele diz que cria são deuses responsáveis por cada uma das partes, um responsável pelo céu, outro responsável pela terra, outro responsável pelos mares e assim por diante. Então, você tem um Deus que cria o mundo, né? E os deuses que ele diz que cria são deuses responsáveis por partes do mundo, digamos assim. Então, a mitologia grega e, né, a mitologia hindu, a religião hindu, ela trabalha justamente essa questão da criação de deuses a partir, né, a criação do mundo a partir de apenas um Deus. As outras, que no caso é a Ticuna, né, fala a respeito de 2 deuses, né, Nutapá e Mapaná, esses nomes deles aí. E eles, a partir deles 2, é que, através, parece que era um casal que vivia à beira do rio, só que um trai o outro, aí tem toda uma historiazinha por trás. E são eles 2 os responsáveis pela criação do mundo. Ok? Dúvidas aí, pessoal? Alguma pergunta? Pessoal, se tiver curiosidade, pode perguntar, certo? E aí? As curiosidades aqui são válidas, porque muitas vezes essas curiosidades ajudam a vocês a entender, né, alguma coisa que esteja relacionada ao conteúdo. Então é importante que vocês perguntem. Beleza? E aí, pessoal? Tá tudo ok, Bruno. Beleza. Quero vocês falando, hein? Porque aqui é um assunto que abre espaço para bastante coisa, para vocês perguntarem, para vocês tirarem dúvidas. Vamos lá, segunda questão. E outras semelhanças e diferenças, né, vocês conseguem ver entre as narrativas? Vamos lá. Quero vocês falando agora, se possível pelo áudio. E aí?
E aí, pessoal? Quais seriam as outras semelhanças ou diferenças entre essas religiões que eram mostradas aí? E aí? Pessoal? Muitas delas falam de deuses, não é? Trabalha muito a questão dos deuses, né? Que os mundos são criados por deuses, né? Tem essa semelhança. Poderia dizer sim que seria ela, mas qual mais teríamos? Eu vou colocar algumas aqui, né? Que eu selecionei. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Então, tem a criação do mundo por deuses, né? Alguém falou aqui, todos acreditam que o universo foi criado, exatamente. Essa ideia também é bem legal da gente expor. Tem mais de uma dessas histórias que acreditam que tem, tipo, Deus Terra, Deus Mar, esses diferentes deuses. Exatamente. Porque, por exemplo, fala também, né, na questão da mitologia grega, né, que era um deus responsável por cada parte do universo, né, e também tem a questão de os deuses eles se manifestarem, né, através dos fenômenos da natureza, da própria natureza. Então, como você está falando aí, também tem razão, tá corretíssimo, né? Qual seria a outra? Alguém tem como falar? Todos eles arranjam algum meio de comprovar a teoria do universo e de como ele foi feito. Poderia ser algo desse tipo, né? Mas o que mais nós temos? Por exemplo, a religião hindu, ele fala a respeito de uma trindade, né? Que era Vishnu e Shiva, né? Que são os deuses da conservação e da transformação, né? Falam a respeito de uma trindade, né, celestial. Nós temos aí também outras religiões que também falam de uma trindade. A própria religião cristã, né, fala a respeito também de uma trindade. Outras religiões também trabalham isso. Falam também, não sei se vocês chegaram a observar, toda e qualquer religião fala a respeito de uma certa, sempre de uma destruição, não é isso? Ou estou errado? É assim? É ou não é, pessoal? É. A questão da destruição, a questão de uma destruição violenta e tudo, que o mundo vai ser destruído e vai ser recriado, ok? Então, nessa questão, pessoal, quero que vocês reúnam tudo isso que vocês passaram, que vocês falaram e o que eu comentei aqui também e formulem uma resposta, ok? Eu quero que vocês façam isso agora, vamos lá? Todo mundo? Vamos, pessoal. Todo mundo fazendo? Ok, pessoal? Quando derem um ok aí, a gente pode continuar, beleza? Ok, Bruno. Ok, bem. Ok. Vamos continuar, né? Beleza, Cauã. Vamos lá. Olha só. Aí, nós temos aqui um pouco sobre a filosofia grega, dizendo de como as coisas foram feitas, né? Fazendo alguma referência de como o mundo foi criado. Aí temos vários historiadores, vários pensadores, porque assim, como é que acontecia? Antigamente, não existia uma única profissão. O cara que ele era filósofo, cientista, ele era historiador, ou seja, era um professor de várias disciplinas juntas. Então... Bruno, geralmente os filósofos eram professores, né? Eram os professores, historiadores. Isso. Eram professores... E aí até teve o Galileu Galilei, né? Que ele, como ele era filósofo, ele tinha sua própria crença, e aí ele pregava uma coisa diferente do que a igreja, né?
Galileu, sim. Antigamente era muito influenciada. Na verdade, a questão do Galileu, que fez com que ele quase fosse morto, foi o fato de ele bater de frente com a Igreja Católica devido a uma coisa simples, mas que mudava toda a teoria que a Igreja acreditava. A gente vai falar sobre isso ainda. Que é o fato de ele afirmar que a Terra não era o centro do universo. Por quê? Como é que acontecia? A Igreja Católica, né, na verdade, o cristianismo, ele, para que ele fosse fundamentado e que ele fosse aceito, né, por várias regiões do mundo, ele foi fundamentado nas teorias de Aristóteles e Platão. E nas teorias de Aristóteles e Platão, a ciência era vista de uma forma, digamos assim, diferente do que os cientistas chegaram a comprovar depois. Uma das maneiras como era vista, né, o universo, era o fato de eles dizerem que a Terra era o centro do universo e todo o universo girava em torno da Terra. É a teoria geocentrista, a gente vai ver isso com mais calma. Mas nessa teoria, né, nós temos que a Terra, geo vem de terra e centrista vem de centro. Então a Terra seria o centro do universo. Mas Galileu, fazendo observações, né, das luas, se eu não me engano, foram das luas de Júpiter, eu acredito, não tenho certeza, né? De Júpiter, eu não lembro agora o certo. Mas fazendo observação das luas de um determinado planeta, ele viu que essas luas, né, assim como o próprio planeta, não giravam em torno da Terra, e sim em torno de um astro maior, que no caso seria o Sol. Ele fez isso utilizando um recurso que antigamente é utilizado apenas para guerras, que era o telescópio. Antigamente o telescópio era utilizado apenas para você observar barcos que estivessem a longas distâncias, né, com o objetivo de você ver onde estava o inimigo e tudo. E por incrível que pareça, nunca se tinha pensado em pegar esse telescópio que se olhava apenas para pontos na Terra e apontar para o céu. Galileu foi o primeiro cara a fazer isso. Foi a primeira pessoa a pegar um telescópio que era utilizado apenas para observar coisas na Terra e apontar para o céu. Antigamente se fazia apenas a observação dos astros a olho nu, ou seja, sem nenhum tipo de experimento, ou sem nenhum tipo de aparato, apenas olhando para o céu, né? E tinham até, digamos assim, algumas cavernas que eram utilizadas devido ao seu posicionamento, eram utilizadas como forma de você observar as coisas no céu, às vezes, sei lá, no fundo da caverna ou até numa poça de água, que as condições ópticas permitiam isso, né? Não sei se vocês lembram, a gente falou de óptica, falou a respeito de acho que era um árabe, que fez a observação de fez a observação de um castelo, né, dentro de uma caixa. Só que isso já tinha sido feito do mesmo jeito, através de um orifíciozinho nessa caixa. Ele teria sido feito de maneira semelhante com as coisas do céu, com os astros, né? Tinha uma caverna com um pequeno orifício e ela pegava justamente a luminosidade do céu. Então, a imagem do céu era projetada no fundo da caverna ou então numa poça de água. Eu não lembro ao certo qual é. Mas era feito esse tipo de observação, mas eram só observações feitas a olho nu. Galileu foi o primeiro cara a botar um telescópio no céu e de afirmar o contrário. Não é a Terra o centro do universo. Ele deu a possibilidade de ser o Sol o centro do universo, que é a teoria heliocentrista, né? Helios, né, vem do grego, significa Sol, e centrista vem centro. Então, Sol como o centro do universo. Se você der uma olhada aí no livro, não sei se tem no livro, falando a respeito, né, desse Helios. Cadê aqui? É um deus. Está aqui, ó. Nascem os deuses Hélio. Deus Hélio. E o deus Hélio, na religião grega, é o deus Sol. Né? Então, esse deus, ele, digamos assim, a partir dele, né, observe que algumas coisas, alguns nomes vão surgir. Então, o heliocentrismo, né, que era a teoria de Galileu, faz referência justamente ao Sol. Então, o Sol como o centro do universo. Pode falar. Ô, Bruno, fala. Se eu não me engano, que eu posso estar falando besteira, mas como ele era professor, ele ensinava a escola da Igreja Católica, não era? Ensinava o quê? Ele ensinava alguma escola da Igreja Católica. Cara, esse
como é que eu posso falar? Esse registro eu não tenho com certeza, né? Porque parece que foi por isso que a igreja descobriu que ele botava essas teorias, aí ele foi, ele Na ia ser verdade, morto na fogueira santa, né? na verdade, Aí depois, Galileu ele fazia experimentos em praça pública, para você ter uma noção. Por exemplo, ele conseguiu comprovar... que ele comprovou que a matéria, dependendo do peso dela, né, o formato, se fosse do mesmo formato, dependendo do peso, ela chegava ao mesmo tempo, né? Uma torre lá. Na Torre Ele de fez. Pisa, na Torre de Pisa, ele pegou corpos de massas diferentes, né, um corpo mais pesado e um mais leve, soltou do alto da Torre de Pisa e mostrou que, independente da massa, né, os corpos caíam ao mesmo tempo no solo. Como a Igreja Católica tinha suas teorias formuladas a partir de Aristóteles e Platão, né, Aristóteles ele dizia o seguinte, que corpos de massas diferentes caíam de formas diferentes, ou seja, o mais pesado caía mais rápido e o mais leve caía mais devagar. Então, a partir daí, ele já começou a bater de frente, né, com teorias da igreja. E como eu falei, ele comprovava isso em locais públicos. Então, para a Igreja Católica da época observar as teorias dele, era bem fácil, tá entendendo? Não necessitava dele estar dentro de uma escola católica, tá entendendo, Gustavo? Mas eu não sei te falar com certeza se realmente ele trabalhou ou não dentro de uma escola católica, entendeu? Entendi. Ele morreu em casa, não foi? Porque ele foi condenado por prisão domiciliar. Foi condenado por prisão domiciliar e ele morreu em tentativa de fuga, de fuga, parece. Enquanto ele estava preso dentro de casa, ele fez um livro, que esse livro comprovou as teorias dele depois de 300 anos, parece, ou 400, um negócio assim. Foi. Agora, dessa questão da fuga, eu não sei falar também. Ia falar, Isiane? Pode falar. Ô, Bruno, essa história aí que o Gustavo tá falando e conversando com você, é que ele fazia isso no meio da praça e tal. Ele fazia isso porque não tinha outro lugar para fazer, ou ele fazia isso para todo mundo ver? Na verdade, ele fazia isso porque toda e qualquer teoria que você faça a partir de Galileu, né? Ele dizia o seguinte, que tudo que você faz como teoria, você tem que provar na prática. Entendeu? Então, a melhor maneira de você provar, né, na prática, seria no lugar público, em que você teria várias pessoas observando. Porque eu posso dizer muito bem que uma coisa é verdade, mas eu não mostrei para todo mundo. Entendeu, Isiane? Entendi. Ou seja, para que você diga que algo é verdade, você precisa de testemunhas. Então, acredito que ele fazia muito isso para que se tivesse testemunhas que comprovassem aquela descoberta que ele tinha feito. E também, dependendo do local, por exemplo, a Torre de Pisa foi escolhida porque ele precisava de algo bem alto para poder comprovar, entendeu? Se dois corpos de massas diferentes caíam ao mesmo tempo, então precisava de uma altura grande que eu jogasse esses dois corpos e comprovasse isso. Antigamente, né, os gregos antigos, eles simplesmente formulavam teorias, mas eles não testavam, né? Não faziam ver para crer. Eles só diziam, eu acho que é dessa maneira. Mas eles não faziam experimentos para poder comprovar. Hoje em dia, tudo que você tem sobre ciência, exatamente tudo, é feito a partir da comprovação através do experimento. Você tem que fazer um experimento que comprove que aquilo é verdade. Entendeu? Então você não pode simplesmente dizer, é desse jeito, porque eu acho que é e acabou. Você tem que comprovar através de experimentos. Beleza? O Bruno, a gente algum dia vai estudar sobre os filósofos? Sobre filósofos? Como Galileu Galilei, Aristóteles. Não, a gente vai estudar sobre cientistas, né? Vai falar sobre cientistas que também foram filósofos, sim, sem dúvida. A gente vai falar sobre alguns agora também, entendeu? Por exemplo, deixa eu colocar alguns aqui para você ter uma noção. Olha, esse daqui, Anaximandro, né? Ele falava a respeito da composição do universo, né? Que tudo provém, né? De todos os céus, de mundos contidos. Falava que, da origem do universo, dizia que o universo ele é eterno, ou seja, ele nunca foi criado num determinado momento, né? Ou seja, ele sempre existiu e ele é eterno, nunca vai desaparecer, né? Apareceu, desaparece, algo mais ou menos desse tipo. E ele fala a respeito, né, de um sistema mecânico do universo infinito em extensão, muito grande,
que não tem começo e nem tem fim, tá entendendo? E que o Sol é um furo na superfície de uma das estrelas, ou seja, algo bem, né, como é que eu posso dizer, bem fantasioso. Mas é como eu falei, eles não faziam teorias para comprovar isso. Aí veio Demócrito. Era Pode só a falar. pessoa ser um pouco renomada, né? Que as pessoas acreditavam. Ele Contestar, né? Ele E até- dava ideias, mas não comprovava, entendeu? Ele não fazia experimento para comprovar aquilo. Entendeu? Entendi. Mas isso também no tempo da igreja, né? Na verdade, aqui é no tempo da Grécia Antiga, né? Da Grécia. Da Grécia Antiga. Aí tem Demócrito, né? Que fala que o mundo, número infinito de mundos é criado e destruído no universo dentro e nós estamos em um desses mundos, né? Que é criado e destruído, né? Aí ele fala pronto, aqui, Aristóteles foi um grande influenciador, ele influenciou, né, a respeito das teorias que a Igreja Católica ela acreditava, porque, por exemplo, Aristóteles falava que existia 4 elementos básicos na natureza: água, terra, fogo e ar. E existia um quinto elemento, que ele chamava de éter, ou quintessência, que era mais ou menos assim. Você tinha a terra, né? E da Terra até chegar à órbita da Lua, os elementos eles existiam da maneira como nós conhecemos. Água, terra, fogo e ar existiam da maneira como nós conhecemos. A partir do momento que você passava da órbita da Lua, os elementos eles coexistiam de uma forma diferente, de uma maneira diferente. E essa maneira diferente era o éter. Tá entendendo? Entendeu aí? Entendi. Ele fala também que o universo não tinha um criador e tudo. Então são teorias que... Aí você me diz, mas professor, no que é que isso ajudou para a teoria que a gente tem hoje? Olha só, a partir do momento que alguém vai questionando e vai dizendo que alguma coisa é verdade, você atiça a curiosidade. E ao atiçar a curiosidade, pesquisadores pessoas estudiosas, né, vão tentar correr atrás daquilo. Rapaz, será que aquilo é verdade mesmo? Vamos começar a fazer testes e tudo, para saber se realmente é verdade. Tá entendendo? Uma das coisas que movem a ciência, ou até qualquer ser humano, é a pergunta. Então, quando se pergunta alguma coisa, o que faz com que as pessoas corram atrás, né, de algumas evidências é a pergunta, e não a resposta. Então, essas teorias geravam várias perguntas. E são as perguntas que fazem com que você se mova a correr atrás do que realmente é certo, o que realmente, né, digamos assim, é a verdade, tá entendendo? Então, Aristóteles, Demócrito, Anaximandro fez várias afirmativas que geravam perguntas. Então, Heráclito fala a respeito também, né, que o universo ele não foi criado, ele é eterno, né, de constante estado de fluxo, né? Ptolomeu, né, fala que, deixa eu ver aqui, o modelo do universo, né, a respeito do movimento dos corpos celestes de forma coerente com as observações. Só que aqui, ó, é o primeiro cara que fala a respeito daquilo que eu estava falando, ó. Apesar de ser geocêntrico, né, o modelo podia não só descrever, como prever movimentos do Sol, da Lua e dos planetas. Ou seja, ele tinha a Terra como o próprio centro do universo, só que a Terra no centro do universo você conseguiria prever a posição do Sol, a posição da Lua, a posição da Terra. Caras como Ptolomeu, que acreditavam no geocentrismo, pensavam da seguinte maneira: a Terra está parada e o Sol é que vai se movimentar, né, ao longo do dia, descrevendo as possíveis posições dele, dando justamente questão de como é que eu posso falar, a respeito de dia e noite, né, dando a situação de dia e noite. Então era o Sol que se movimentava ao redor da Terra, assim como outros astros, né? Ou seja, é uma teoria até meio que egocêntrica, né? Nós somos o centro do universo.
a partir do momento que fosse fazendo observações, viu que o nosso Sol é apenas uma estrela das várias estrelas que existem apenas na nossa galáxia. Então, seria muito egoísta dizer que toda uma galáxia girava em torno de um único planeta, né? Se você olhar direitinho, é meio egoísta, é meio egocêntrico isso. Né? Aí tem, ó. Pode falar. A parte que você falou das perguntas, que é por isso que a maioria dos pesquisadores eram filósofos, porque eles acessavam a questionamento, aí eles faziam vários testes para poder comprovar essas teorias, né? E a maioria das teorias de antigamente, que você falou que eram mais ou menos sem comprovação, era porque eu acredito que como as superioridades da época achavam que realmente fazia sentido, aí ninguém contestava. Exatamente. Então eram pessoas que tinham renome, né, em escolas e tudo e tal, eram, digamos assim, discípulos de outros estudiosos bem famosos, entendeu? Então não se contestavam as teorias dele. E tem Heráclides aqui, ó, que ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala, é o primeiro cara que fala a respeito, né, que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. A partir dele, ele foi o primeiro cara que fala a respeito de um movimento da própria Terra. A Terra fazer algum tipo de movimento. Então, a Terra girar em torno do próprio eixo, a questão do movimento de rotação, foi visto primeiro por esse Heráclides, né, sobre esse tipo de movimento. Fala a respeito de Mercúrio e Vênus, que giram em torno do Sol, e já que os observávamos no céu, permanecente, arrastados pelo Sol. Ou seja, aqui ele já dá mais ou menos algum tipo de ideia sobre a Terra, talvez não ser o centro do universo, né, porque ele fala a respeito de Mercúrio e Vênus girarem em torno do Sol, né, mas ele não descarta o geocentrismo. Mas está dizendo, olha, não é do jeito que vocês estão pensando, eu acho que tem alguma coisa diferente aí. Entendeu? Tem Anaximenes. Mas o Galileu também não falou isso, ele falou que a Terra não girava, o Sol não girava em torno da Terra, mas a Terra girava em torno do Sol. Mas Galileu é lá para frente, olha aqui o tempo. Então ele questionou sobre a teoria dele. A teoria tem vários aqui, né? Porque observe que todos esses caras aqui viveram, ó, a maioria deles antes de Cristo. Tá vendo, ó? Ptolomeu é que viveu depois de Cristo aqui, mas bem no início. Tá vendo? Bem no início. De 90 a 168 depois de Cristo. Então a maioria desses caras já foi antes de Cristo. Então não se tinha... Galileu já foi bem depois de Cristo, né? Já foi um momento, digamos que até um pouco mais atual, né? Um pouco mais, se a gente for comparar em cronologia, um pouco mais contemporâneo do que esses aqui. Entendeu? Então aqui, olha só, aqui nós temos a nossa primeira pergunta a respeito desses caras, e ele faz uma pergunta simples aqui, nos exercícios de vocês. Eu acho que a página desse exercício, deixa eu ver aqui, é a página de número, página de número, página 76, não é isso? Ou eu estou errado? E aí? Todos abriram aí? E aí, pessoal? Sim. Olha só, ele quer saber o seguinte: qual filósofo da antiguidade, né, propôs o modelo heliocêntrico, ou seja, em que o Sol era considerado, né, o centro do universo e não a Terra. Vamos voltar um pouquinho o slide passado. Observe que eu tenho vários caras aqui que trabalham a respeito do movimento dos planetas ou da Terra no céu. Mas observando aí o que vocês estão vendo, qual deles dá a primeira ideia como sendo o Sol no centro do universo? E aí? Quem é o primeiro desses caras aí? Dá uma olhadinha aí, vê se vocês conseguem achar. Se possível, falem no áudio aí.
Repete, Bruno. Qual desses filósofos aí deram a ideia de que o Sol era o centro do universo, não a Terra? Qual deles? Olha aí. Aristarco. Aristarco. Observe que Aristarco... Heracles? Qual era? Quem foi que falou aí? O outro? Heraclides, eu não sei falar o nome dele. O roxinho ali embaixo. Heráclides, não é isso? Ó, Heráclides, né, ele dá a ideia de que a Terra gira em torno do próprio eixo. E que, assim, ele não descarta o geocentrismo. Mas ele fala o seguinte, olha só, Mercúrio e Vênus giram em torno do Sol. Né? Só que ele fala que Mercúrio e Vênus giram em torno do Sol, mas não descarta o fato da Terra ser o centro do universo. Entendeu? É como se fosse assim, eu tenho Mercúrio e Vênus girando em torno do Sol e o Sol girando em torno da Terra. Entendeu como é que é? Essa é a ideia de Heráclides. Entendeu? E dá a ideia também da Terra girando em torno do próprio eixo. Mas quem fala, né, afirma com certeza que o Sol pode ser um dos centros das órbitas do universo, dos planetas e tal, seria justamente Aristarco, né? Que ele fala aqui, ó, o Sol é o centro de todas as órbitas, ou seja, ele aqui afirma, ele fala com certeza, o Sol é o centro de todas as órbitas, incluindo a da Terra. O Sol é bem maior do que a Terra e a Lua é menor do que a Terra, a distância entre eles é menor, a distância entre Terra e Lua é muito menor do que a distância entre a Terra e o Sol, e talvez isso, né, seria uma explicação dele a respeito da Lua girar em torno da Terra. Tá entendendo? Então, Aristarco já fala, olha, não é a Terra que é o centro do universo, e sim o Sol. Ele afirma, observe que ele faz uma afirmação. Aqui, esse Heráclides, ele dá mais ou menos uma ideia que talvez a teoria que todos estavam falando do geocentrismo não é bem desse jeito. E talvez a Terra não seja o centro do universo. Mas ele não diz, né? Ele não afirma. O único que afirma é esse cara aqui, ó, Aristarco. Então, ó, nossa resposta seria Aristarco, é o primeiro que dá a ideia do heliocentrismo. Ok? Dúvidas aí? Dúvidas, pessoal? Não. Não. E vamos à nossa segunda afirmativa. É a nossa segunda pergunta, né? Ele fala assim, ó. Podemos dizer que Heráclides deu o primeiro passo na direção do heliocentrismo, como a nossa coleguinha falou, né, que talvez fosse ele, mas ele deu o primeiro passo, mas ele não afirmou, né? Aí no modelo proposto por Heráclides, né, o que comprova essa afirmativa? Foi que ele falou que talvez comprovasse que talvez, apenas talvez, a Terra não fosse o centro do universo. Aí a nossa colega que falou aí pode tentar responder também. E aí? Que a Terra gira em torno do próprio eixo? Seria uma das ideias, né? Mas tem outra que ele fala, ó, talvez não seja. Qual é a outra coisa que ele também fala? E aí? Ele fala de Mercúrio e Vênus, né? Isso. O que é que tem Mercúrio e Vênus? Eles parecem arrastados pelo Sol. São arrastados pelo Sol, ou seja, Mercúrio e Vênus são arrastados pelo Sol e que giram em torno da Terra, não é isso? Sim. Então seriam duas comprovações, né, que ele teria aí. Aqui o Gabriel faz mesmo uma explanação bem legal aqui. Ok, então aqui, ó, o Cauã fala a respeito do Big Bang, o universo se expandiu na velocidade da luz, mas como já que nenhuma matéria consegue se igualar, mas aí é que tá, na época que a gente fala do Big Bang, tudo, exatamente tudo, era do tamanho de uma cabeça de alfinete, ou seja, bem pequeno. O que é a cabeça do alfinete? A cabeça do alfinete é aquela parte mais fininha, então é bem pequenininho. Então imagina uma coisa bem pequena, sofrendo uma força extremamente grande,
era uma partícula, digamos assim. Então, várias partículas, né, juntas em uma região bem pequena. Então, você tem alta temperatura. Como era muito pequeno, né, tudo que é muito pequeno, se sofre uma força muito grande, ele é acelerado de maneira estupenda. Tão grande a ponto de atingir a velocidade da luz. Só que com o tempo, depois que o universo foi se expandindo, né, as coisas foram tomando forma, foram tomando massa, né, devido à sua própria expansão. Então, o fato de o universo, no momento do Big Bang, ele ser extremamente minúsculo, né, toda a matéria que compôs o universo é extremamente minúsculo. Imagine, é tudo menor que a cabeça do alfinete. Vários pedacinhos menores que a cabeça do alfinete, tudo junto. Quando sofre uma força, se expande bem grande, bem rápido. Né? A partir do momento que ele se expandiu, né, que ele explodiu, então coisa pequena sofre uma força muito grande, ele vai viajar de maneira com uma velocidade muito alta. Entendeu, Cauã? Aí o Gabriel já bateu lá na teoria da relatividade, né? Cauã, tá me entendendo? Tá ouvindo aí, Cauã? Cauã? Cauã, tá aí? Cauã? Cauã, fala aí pra eu saber que tu estás aí, Cauã. Tá não, ele saiu. Fazer logo aqui a chamada de vocês. Aqui. Então vamos lá, vamos voltar para a nossa questão. Então, ó, Heráclito ele associa, né, algum tipo de movimento que explica os dias e as noites, que no caso é um movimento de rotação, e também a história de Vênus e... Cadê Vênus e qual é o outro planeta que ele fala? É Vênus... Deixa eu botar aqui. Vênus e... São dois planetas. Vênus... Mercúrio, já em torno do Sol. Essa questão da rotação da Terra girando o dia e a noite, né, como nossa colega falou, e também a questão do movimento de alguns planetas em torno do Sol. Ok, galera? Perguntas aí, alguma dúvida? E aí, tudo certo? Não. Tranquilo? Tranquilo. De boa. De boa, né? De boa. Que vocês gostam de falar. Ok, galera. Então, né, eu vou fazer o seguinte. Como a gente pegou direto, né? A gente não, digamos assim, não deu aqueles 10 minutinhos de uma aula para outra. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar esses alguns minutinhos que vocês têm. Nossa aula acabaria de 8h50, mas como eu não dei os 10 minutos de intervalo para vocês, eu vou dar uma compensaçãozinha aqui para vocês. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Beleza.